Você já viu aquela pessoa que quando tá com raiva, mas ela tenta de toda maneira disfarçar, esconder, por dentro tá um nervosismo grande, quase explodindo, mas ela solta aquele sorriso sarcástico. Você já viu essas pessoas? Pois é isso. O ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, ele fez um absurdo. Ele, para mostrar que estava tudo bem, para mostrar que estava tudo sob controle com as suas emoções, aí ele recebeu a notícia, a lei Magnitsky chegou sobre você, suas contas foram bloqueadas, você não vai mais poder entrar nos Estados Unidos, você não vai mais poder comprar com esses cartões. Ele recebeu aquela notícia, aquela balada no peito dele. Ele, para mostrar para a imprensa e para o Brasil que estava tudo bem, que nada disso ia afetar ele, foi assistir o jogo do Corinthians. E chegando lá no lugar exclusivo, né, porque ele é intocável, vamos lembrar que ele é ministro da Suprema Corte, ninguém pode estar perto dele a não ser os seus seguranças, ali sua esposa, seus filhos, não sei quem estava ali com ele, mas o intocável, o grande Alexandre de Moraes foi assistir o jogo do Corinthians para mostrar tanto para a imprensa como para o Brasil de que é como se ele dissesse a mensagem que ele quis passar. Tô pouco me lixando para essa lei Magnitsky. Tô nem aí, vou assistir meu jogo. Mas por dentro tava um vulcão explodindo, lógico, nós sabemos disso. Ele foi ali para assistir aquele jogo como se aquele jogo servisse de terapia para ele. O estresse estava grande. Mas ele não conseguiu se conter. Esse foi o problema. Em um certo momento a câmera virou-se direto para ele. O comentarista ali começou a falar, Alexandre de Moraes, que foi sancionado e não sei o quê. E a câmera focada nele. E, claro, a multidão ali, quando viu Alexandre de Moraes, começaram a gritar. Alguns dizem que foi vai, acredito que foi mesmo. E um rapaz começou a gritar e a filmar. E houve uma cena que isso é um absurdo para uma pessoa que representa aqui no Brasil uma autoridade máxima, porque ele é uma autoridade, a gente não pode descartar e dizer que não. Ele representa o Supremo Tribunal Federal, veja só, Supremo, ou seja, um tribunal que está acima dos outros tribunais aqui no Brasil. Então ele tem uma representatividade muito grande. Mas como ele chegou ao nível, veja só, a pancada da Magnitsky foi tão forte que ele chegou a um nível de fazer uma cena obscena diante da câmera. Eu acho que, não sei se bateu arrependimento, mas se fosse em outra época, ia ser só a fala de alguém que ia dizer, eu vi Alexandre de Moraes dando o dedo. Isso ia ser só a fala. Se fosse em outra época, mas nós estamos na época em que todo mundo tem um celular com câmera, para filmar, para tirar foto. E pegou no exato momento. Foi exato. Parece que estava contado milimetricamente. Na hora que Alexandre de Moraes explodiu com alguém ali, ele mostrou o dedo. E não tem como esconder. Que vergonha. Que vergonha para um ministro que já está sem credibilidade nenhuma, porque está mais sujo do que pau de galinheiro agora. Não tá, quem está no Serasa está mais limpo do que Alexandre de Moraes. Quem está no Serasa tem mais confiança em comprar, em pagar sua conta e comprar em uma loja, em algum lugar, do que Alexandre de Moraes. O mais alto, se é que eu posso dizer assim, o juiz da mais alta corte está sem credibilidade no mundo, nos bancos. Até porque tudo vem dos Estados Unidos, né? Questão de banco, cartão de crédito. Não sei o que é que passa na cabeça do ministro, mas eu fico pensando, tá aí a perseguição política? Todo mundo tá vendo claramente que ele agiu de forma arbitrária e está agindo de forma arbitrária. Foi contra os direitos humanos. Isso aqui não tem nem o que nós comentar sobre isso aqui. É triste, é lamentável, é vergonhoso. Mas foi contra os direitos humanos, né? Cerceando um pai de falar com o filho, cerceando uma pessoa de usar as redes sociais. Quem já se viu isso? A não ser na Coreia do Norte, a não ser lá no Afeganistão ou algum lugar daqueles extremos. Mas esse extremismo chegou aqui no Brasil. E é interessante que muitos da imprensa, se você assiste Globo News, você perde seu tempo. É lamentável, é triste, é vergonhoso. Mas se você assiste somente para olhar
e rir daquele pessoal pode ser até uma fonte de entretenimento. Porque a Globo News, quando eu vi quando saiu a notícia de que Alexandre de Moraes caiu na Lei Magnitsky, parecia que eles estavam em um velório naquele momento. A Sadi, ela começou a falar daquilo com um olhar tão triste, melancólico, sabe? Só faltou uma musiquinha de fundo, só faltou as lágrimas caírem. Eu não sei se deram um corte ali e enxugou as lágrimas, mas... E eles veem, é interessante para você ver como é a esquerda e para você ver como é a lavagem cerebral que a esquerda faz em muitos jornalistas, porque eles sabem que Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites. Ele não só perseguiu brasileiros aqui dentro do Brasil, como perseguiu brasileiros fora do Brasil. E não só perseguiu brasileiros, perseguiu até estrangeiros. O Elon Musk, as empresas do Trump, pessoas que têm cidadania nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, ele ultrapassou as barreiras do Brasil, e eu acho que o nível, ele se achou que estava em um nível tão alto, que ele disse, eu não vou só censurar pessoas do território brasileiro, eu vou censurar dentro dos Estados Unidos. Quebrou a cara. Ele achou que podia tudo. Ele achou que ele era a voz, a excelência aqui no planeta Terra. Mas um passo já foi dado. Eu vou voltar a comentar e sempre vou comentar isso. Um passo foi dado. Quando Eduardo Bolsonaro saiu daqui do Brasil para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro foi com a tese: eu vou ter que buscar justiça fora do Brasil, porque aqui nós sabemos, não existe justiça aqui dentro do Brasil que pudesse parar Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele já está na Suprema Corte. E a Suprema Corte estava dando total amparo a Alexandre de Moraes. Então, o que Eduardo Bolsonaro foi fazer? Não tem como buscar nada contra Moraes aqui, porque a Corte Suprema, todos estão dando aval ao que Alexandre de Moraes está fazendo. O Senado Federal, uma vergonha. Pense em representantes do povo, maioria, não todos. A gente também não pode colocar tudo num balaio e dizer que nenhum presta. Existem senadores ali de caráter, de exemplo. Um deles é Magno Malta. Outro pode ser o Eduardo Girão, Marcos Rogério, Rogério Marinho. Então, tem senadores ali de postura, que não tem medo de falar a verdade, que assinaram impeachment. O Cleitinho, veja só os vídeos do Cleitinho, o Cleitinho bate em cima. Então, tem senadores que não tem medo, foram para cima, exporam e expuseram a verdade e disseram, pode trazer que eu assino na hora o impeachment contra Moraes. Mas a grande maioria é vergonhoso demais. O Rodrigo Pacheco, que foi o presidente, será que Minas Gerais ainda vai votar em Rodrigo Pacheco para governador, que ele vai se lançar a candidatura a governador? É vergonhoso. Mas o Rodrigo Pacheco, quem mais? O Davi Alcolumbre, que não colocou nem vai colocar esse impeachment para andar para frente. E grande parte dos senadores que foram covardes, rabo preso, que tem uma vida errada, porque se tivesse uma vida limpa, se fosse independente, tinham coragem de assinar. Mas, tá aí, 2026 vem aí. Um passo já foi dado. Isso é um passo. O que foi fora do Brasil, teve que vir uma pressão de fora do Brasil contra Moraes para frear essas arbitrariedades dele. Agora o segundo passo é ano que vem. Segundo passo é nas eleições de 2026, porque eles vão trabalhar pesado para que não coloque senadores independentes. Eles vão trabalhar pesado para que não coloque senadores de direita. Porque se no Senado Federal fizer uma maioria de direita, pode ter certeza que com certeza vão mudar o presidente do Senado, e mudando um presidente do Senado, colocando um presidente independente, não precisa nem ser de direita, mas sendo independente, limpo, que não tenha medo de pautar e de frear essas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, se colocar um senador de direita, pode ter certeza que o primeiro que vai sair vai ser Alexandre de Moraes. E eu defendo que saia outros, mas o primeiro tem que sair para dar lição, para mostrar para os outros, se vocês pisarem fora das 4 linhas, vocês vão também.
Eu tenho certeza que se for impeachmentado um ministro do Supremo Tribunal Federal, os outros vão baixar o fogo. Alexandre de Moraes está fazendo o que está fazendo por causa da covardia dos senadores. Alexandre de Moraes está fazendo o que está fazendo porque os deputados e senadores, os presidentes, são covardes, omissos e medrosos. Você viu aí a questão do IOF. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um juiz derrubar 380 votos de deputados que foram eleitos pelo povo? Cada deputado representa um estado ali. Bem dizer, deputados de várias partes do Brasil. O Brasil votou contra o IOF. Esse IOF caiu nas mãos de Alexandre de Moraes e em uma canetada só, ele cuspiu, ele humilhou e ele disse: quem manda aqui sou eu. E eu vou fazer o gosto do presidente. Derrubou os votos dos deputados. É vergonhoso. Então precisamos colocar limite. Eduardo Bolsonaro pode ter certeza. Estão querendo taxar ele, a culpa desse 50% em cima do Brasil é de Eduardo Bolsonaro. Ele não foi buscar isso, não. Ele não foi trabalhar contra o Brasil, não. Quando ele saiu daqui com uma missão muito clara. Eu vou lá para buscar justiça contra Alexandre de Moraes. E isso é uma vitória. Ele conseguiu. Tem meu respeito. Eu gosto muito da atuação. Fez uma atuação brilhante. Ele já fez o que tinha que ser feito. Agora ele só pode voltar para o Brasil, porque ele não vai voltar agora. Ele só pode voltar se houver uma normalidade para que ele dispute o Senado Federal. E se ele disputar, ele ganha. Se houver normalidade e que ano que vem mude o Senado Federal. É importante mudar a presidência da República? Claro que é. Mas mais ainda o Senado Federal. Porque é ali que muda tudo. Se mudar o presidente e os senadores forem esses, e os deputados forem esses, não muda quase nada. Mas se fizer uma maioria de deputados, de senador e um presidente de direita, pode ter certeza que o Brasil volta à normalidade. E o medo da esquerda e o medo do Supremo Tribunal Federal é esse. Tomara que 2026 haja essa mudança para que nós vejamos o Brasil dentro das 4 linhas e que nós vivamos e vejamos uma democracia de verdade, porque o que está acontecendo aqui não tem nada de democracia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, conferir. Se você está inscrito, se não tiver, inscreva-se. Comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.